as suas orações. Muito obrigado. Eu quero hoje retornar à nossa série de mensagens na carta aos Efésios. Nós já estamos no capítulo 4, já mais para o fim do capítulo 4. E eu quero reler o texto do último sermão, porque o sermão anterior, que preguei no primeiro domingo de agosto, ele está intimamente conectado com o sermão de hoje. Na verdade, é uma continuação. O tema naquela ocasião e hoje também é a nova vida em Cristo. E a partir do versículo 17 do capítulo 4, nós temos, por assim dizer, as bases teológicas desta nova vida em Cristo e depois uma série de proposições extremamente práticas acerca de como devemos viver esta vida que Jesus nos dá. Então vamos reler aí o texto de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar o texto aqui na tela. Diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? No sermão anterior, procurei mostrar que a nova vida do cristão contrasta de uma maneira muito forte com a vida dos gentios, ou seja, aqueles que não são cristãos, não fazem parte do povo de Deus. Também esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que essa nova vida está centralizada em Jesus. É a partir do modelo de Jesus, é a partir da comunhão com Jesus que vamos viver esta nova vida. E esta nova vida se manifesta de uma forma processual. É um processo que dura toda a vida, em que nós vamos nos desfazendo da velha natureza e nos revestindo da nova natureza. O apóstolo Paulo usa a imagem de uma vestimenta, que você tira uma roupa suja e coloca uma roupa nova. É um processo, esse processo de transformação. E o alvo desta nova vida, segundo este texto, é nos levar cada vez mais a sermos semelhantes a Deus. A partir daí, até o capítulo 5, no versículo de número 4, nós vamos ter uma série de conselhos extremamente objetivos, práticos, sobre como podemos viver essa nova vida. É claro que esses conselhos não abrangem tudo que envolve a nossa vida cristã, mas nos apresentam alguns exemplos bem desafiadores. Quando nós lemos este texto, eu fico impressionado porque o apóstolo Paulo sai de um discurso assim bem existencial, um discurso bem teológico, para sugestões bem do dia a dia, coisas muito práticas. E se nós lermos os versículos seguintes, nós vamos perceber que praticamente todos eles envolvem situações de relacionamentos. John Stott coloca isso muito bem quando ele diz que a santidade não é simplesmente uma condição mística experimentada com relação a Deus, isolada dos seres humanos. Então, a nossa espiritualidade, numa grande medida, ela pode ser aferida pela maneira como nós nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor.
E aí, do versículo 25 até o versículo 27, nós temos duas propostas bem práticas sobre as quais falarei nesta manhã. Leiamos então o texto agora na sequência de Efésios capítulo 4, versículo 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ou seja, há uma conexão entre toda essa verdade teológica que ele vai dizer agora. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O texto aí é muito claro. A primeira orientação que nós temos, como que num par de orientações, mas que podemos reunir numa só proposição, está aí no versículo de número 25. E nós podemos resumir na seguinte observação, no seguinte conceito. Não minta e fale a verdade. Não minta e fale a verdade. Como é que você se sente diante desse desafio tão direto? Talvez alguém possa dizer assim, pastor, isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, para mim é moleza. Eu sou uma pessoa honesta. Eu nasci numa família em que meu pai ensinou que eu devia falar a verdade, que eu não devia mentir. Eu tenho uma palavra confiável. Isso foi um problema lá na igreja de Éfeso, aqueles irmãos recém-convertidos que saíram do paganismo, que viviam uma vida de mentira. Isso era uma batalha deles, mas eu não tenho esse problema. Será? Não apenas naquele contexto lá da cidade de Éfeso, no primeiro século, mas em nossos dias, aqui em Fortaleza, no Brasil, e por que não dizer no mundo? Nós estamos envolvidos em um contexto em que nós nem sempre sabemos o que é verdade, o que é mentira. Por isso, falar sempre a verdade, só por isso já se torna um grande desafio. Se nós vivêssemos num contexto em que a mentira fosse a exceção e não a regra, talvez fosse mais fácil nunca mentirmos. Por que é mais fácil mentir do que falar a verdade? A mentira, na verdade, meus irmãos, está no DNA do ser humano. A mentira foi o fator preponderante para o afastamento do homem do seu Criador. Por meio da mentira é que o pecado entrou no mundo. Você não precisa ensinar o seu filho a mentir. Ele tem esta herança nata. Nem você, vovô e vovó, precisa ensinar o seu neto a mentir. Mesmo uma criança de 3, 4, 5 anos vai mentir. Você chega na sala, tem um vaso ali quebrado no chão, areia espalhada ao redor, e você olha para ele e pergunta o que aconteceu. E você falou para ele não mexer naquele vaso, e ele vai dizer, o vento derrubou, vovô. E você sabe que não está ventando naquele lugar. Por que ele faz isso? Você vai ensinar o seu filho isso? Não, porque ele quer se livrar da responsabilidade dos seus erros. Isso já está no cerne. Mentimos para fugir das consequências das nossas falas e de nossas ações. Abandonar a mentira e falar a verdade, na verdade, é contrário à nossa natureza primeira, mas combina com a nossa nova natureza, combina com a nossa vida em Cristo. A mentira tem outras facetas. Muitas vezes mentimos porque queremos aparentar ser aquilo que nós não somos efetivamente. É um problema realmente muito sério. Tem a ver com alguém que está na igreja, pode ser um adolescente, um jovem, até mesmo um adulto, que aqui faz toda a coreografia cristã, participa dos cultos, dos eventos, vai, quem sabe, até nas viagens missionárias, mas no seu dia a dia, na sexta-feira à noite, no sábado depois do AMP ou do culto jovem, ele está lá na balada, ele está lá envolvido com seus amigos, fazendo tudo aquilo que uma pessoa não cristã faz. Abandonar a mentira significa, então, deixar esta vida dupla, é ser autêntica, é ser uma pessoa autêntica.
é não aparentar simplesmente ser uma pessoa que você não é. Aliás, esta é uma outra razão pela qual muitas vezes mentimos. Querer projetar uma imagem positiva que não corresponde à realidade total. Lembram-se de Ananias e Safira? Não foi esse o erro deles? Eles quiseram ter um prestígio na comunidade, dizendo, olha, aqui está o produto da venda do nosso terreno, estamos doando tudo aqui na igreja. E era mentira. E a consequência foi muito séria, porque a igreja estava nascendo ali naquele momento, e Deus precisava deixar muito claro o que era aceitável e o que era destrutivo. E a punição naquele contexto foi muito severa. Você sabe muito bem que Pedro declarou ali a morte de Ananias e Safira na mesma hora. Se fosse nos dias de hoje, eu não sei como é que seria. Talvez Pedro fosse preso, não é mesmo? Ou se isso continuasse acontecendo até os nossos dias, alguém que mentisse assim tão descaradamente para poder se apresentar mais do que é, talvez a gente tivesse que fazer enterro quase toda semana, não é, pastor? Não. Felizmente, aquilo aconteceu na igreja primitiva e não continua acontecendo hoje. Mas tudo isso mostra a seriedade da mentira, o impacto da mentira na vida de uma pessoa e de uma comunidade. Muitas vezes, nós mentimos quase sem percebermos, por uma certa displicência, ou quem sabe até mesmo uma certa ingenuidade. Me parece que a mentira nos nossos dias, ela acontece menos pelo que falamos, menos pelo uso da nossa língua e mais pela maneira como nós usamos os nossos dedos. Quantas mentiras são passadas através do WhatsApp? Quantos artigos e textos e vídeos são repassados sem que a gente saiba se aquilo é realmente verdade ou não? São as famosas fake news, que às vezes passamos uma boa intenção porque achamos, nossa, isso aqui deve ser verdade mesmo. Esse vídeo aqui transmite uma mensagem com a qual eu concordo. Deve ser verdade, então eu vou passar adiante para alertar as pessoas. Mas muitas vezes nós não sabemos a procedência. E não é porque você concorda com um determinado texto, uma determinada fala, que você tenha que repassar aquilo como se fosse verdade, porque pode ser algo que não corresponda à realidade. Então, seja muito cauteloso. Percebe que às vezes a gente pode mentir sem ter consciência disso, sem ter o desejo explícito de enganar quem quer que seja. É difícil exagerarmos as consequências da mentira na dinâmica dos relacionamentos. Mentira que acontece muitas vezes quando exageramos os fatos, quando aumentamos aquilo que ouvimos. E o texto nos apresenta uma razão teológica para não mentirmos. Especialmente nesse contexto da igreja, ele diz, pois somos todos membros de um mesmo corpo. E como é que nós somos chamados a viver nesse corpo? Nós somos chamados a viver em unidade, a viver em união. Como pode haver unidade se não houver confiança? Isso é básico em qualquer relacionamento. Para você viver em unidade com seu cônjuge, para você viver em comunhão na sua família, a verdade tem que prevalecer. É horrível você escutar alguém falando alguma coisa, seja um amigo próximo, seja o seu cônjuge, seja um irmão na igreja, e você lá nos seus botões dizer, será que isso é verdade mesmo? Complicado. Se você não tem uma palavra confiável, não vai se estabelecer um relacionamento de profunda confiança. John Stott, volto a ele, diz, a comunhão é edificada na confiança e a confiança é edificada na verdade. A falsidade subverte a comunhão ao passo que a verdade a fortalece. Então, nós temos muitas razões para falarmos a verdade, uns aos outros, em todas as circunstâncias, não apenas abandonarmos a mentira, mas falarmos a verdade. Porque às vezes eu posso saber a verdade e me omitir, o que também muitas vezes é extremamente prejudicial. Então esse é o primeiro desafio que nós temos. Esta nova vida em Cristo implica em deixar de mentir, abandonar a mentira e falar a verdade. Às vezes falar a verdade é difícil, mas é necessário. E esta verdade ela tem que ser temperada com amor.
porque a Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Porque tem gente que gosta de falar a verdade, mas fala sem amor, e aí complica tudo. E aí se torna realmente um problema, porque em tudo aquilo que a gente faz, a palavra de Deus nos desafia a fazermos em amor e por amor ao Senhor. O segundo desafio que nós temos está aí nos versículos seguintes. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Resumindo tudo isso, eu diria, administre a ira. O que deixa você irado? Talvez alguém possa dizer assim, pastor, nada me deixa irado. Nunca me iro. Bem, se você disser isso, você já acabou de cometer o primeiro erro que eu falei hoje. Você está mentindo, né? Ou então você já morreu e não sabe. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que tem tanta coisa errada e estamos sujeitos a tantos perrengues que se você nunca ficar irado, tem alguma coisa muito séria acontecendo com você. E a pergunta é, será que é errado? Será que é pecado ficar irado? Afinal de contas, o que é a ira? A ira, na verdade, meus irmãos, é uma emoção. E as emoções em si mesmas, elas não são boas ou ruins por si mesmo. O medo, a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, são sentimentos que fazem parte de nossa humanidade e são, por assim dizer, emoções legítimas. Eu até diria que, numa certa medida, nós não temos o controle total sobre essas emoções. O que precisamos é identificar o que provoca estas emoções e aprender a administrá-las de uma forma adequada. Imagine você estar numa festa, distraído, e de repente você esbarra num garçom, e o garçom está ali com aquela bandeja cheia de refrigerantes, de bebidas, e ele cai em cima de uma mulher e suja o vestido dela todo, e ela fica furiosa e parte não para cima do garçom, mas para cima de você, e você é um desastrado, saia dessa festa, eu sei que você está aqui. Imagina, faz aquele barraco. Como é que você vai se sentir? Você vai ficar calmo, tranquilo, impassível, ou lá por dentro você vai ficar envergonhado, ou muito chateado com ela? De repente você começa a sentir as mãos frias, você começa a querer, seu coração bate mais acelerado. Você é, entre aspas, responsável por essa reação que você está tendo, uma reação física? Claro que não. Você está numa quadra, vamos imaginar que você esteja jogando basquete, que seja mais fácil isso, né? Seu time está perdendo e você tenta fazer, cada vez que você tenta fazer um arremesso, mais longe da cesta você joga. Todas as vezes que você pega a bola, agora você começa a ser vaiado. E você vai ficando nervoso, e você vai bufando de raiva, até que você resolve, numa raiva, pisar no pé do adversário. E ele vai para cima de você. Seu rosto vai ficando cada vez mais vermelho. Você tem como controlar toda essa situação? Uma situação mais séria. Você começa a desconfiar do comportamento do seu cônjuge. De repente, ele que era muito largado, está se arrumando todo, está se perfumando, está trabalhando até mais tarde. Um dia você resolve fazer uma surpresa e vai lá no escritório dele. E para sua surpresa, quando você chega lá, você o encontra abraçando e beijando a secretária. Que tipo de reação você vai ter? A ira, meus irmãos, é uma reação natural diante de uma situação difícil. A ira nem sempre é pecaminosa. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Numa outra tradução, irai-vos e não pequeis. Ou seja, entre a ira, esse sentimento e esta reação física, e o pecado existe uma distância. Existe um espaço para que você possa tomar algumas decisões. Por isso que a Bíblia diz que você não precisa necessariamente manifestar a sua ira de uma forma inadequada. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, 32 o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Você é aquele tipo que tem perdido a calma por toda e qualquer situação?
vive gritando de forma irracional com seus filhos, batendo neles com raiva, deixa o seu cônjuge trêmulo de constrangimento ou envergonhado com palavras ameaçadoras, se pega buzinando o tempo todo quando o trânsito está engarrafado, alguma festa que você foi já foi arruinada porque você de repente perdeu a paciência e brigou com meio mundo? Você deixou que uma conversa trivial com seu cônjuge de repente fosse aumentando o tom cada vez mais e terminou alguma discussão aos berros sem chegar a lugar nenhum? O que determina esse tipo de comportamento? Por que algumas pessoas parecem que têm um estopim tão curto? Diferenças genéticas, experiências na infância, maturidade ou imaturidade espiritual, circunstâncias, certamente uma combinação de tudo isso. Mas o que sabemos com certeza foi que Deus nos fez com a capacidade de ficar irados. Aliás, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. E texto após texto, no Velho Testamento especialmente, nós vemos essa expressão que a ira de Deus se acendeu. Mas como? Em que circunstâncias? Contra o pecado, contra a rebeldia, contra o mal, contra a injustiça. No Salmo 30, versículo 50, nós lemos que não passa de um momento a sua ira, referindo-se a Deus, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao mesmo tempo que o salmista está se alegrando e expressando que existe uma bondade de Deus que vai prevalecer, mas não nega que existe uma ira de Deus intensa e real, e como nós somos criados à sua imagem e semelhança, é certo que devemos experimentar esses sentimentos. Mas esta ira de Deus é diferente da manifestação da ira que muitas vezes nós temos. O que eu quero destacar aqui é que se o próprio Deus se ira, nem sempre esta emoção é ruim e pecaminosa. Nem sempre ela nos leva a um comportamento necessariamente pecaminoso. Podemos dizer com toda segurança que há uma ira pecaminosa e uma ira santa ou uma ira justa. Nós vemos isso na experiência de Jesus, que é o nosso modelo. No confronto com os escribas, com os fariseus, eles estavam ali prontos a pegar Jesus, a prejudicá-lo, a provocá-lo. E num dia, por exemplo, que ele decide que vai curar uma pessoa no sábado, eles começam a questioná-lo, olhar para ele com indignação. E a Bíblia diz claramente, segundo o registro de Marcos, que ele ficou irado com aqueles homens e ao mesmo tempo entristecido com a dureza dos seus corações. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, que tipo de sentimento havia no coração de Jesus? Não era um sentimento de indignação, uma ira justa, porque estavam transformando aquele lugar de oração em um shopping center? Podemos ter esse mesmo tipo de experiência que Jesus teve, quando percebemos o mal prevalecendo, quando percebemos uma injustiça. Muitos empreendimentos maravilhosos no mundo que honram a Deus, verificados na história, nasceram de uma justa indignação. Martinho Lutero, quando ele viu aquela venda de indulgências e todo aquele erro, com tantas pessoas sendo enganadas, ele se indignou contra aquilo e ele foi estudar a Bíblia e ele foi pregar a verdade do Evangelho. Martin Wilberforce se revoltou contra a escravidão na Inglaterra, contra os navios negreiros, e ele se levantou como um político cristão que combateu duramente esse tipo de escravidão. Martin Luther King se indignou com as situações de racismo ao seu redor e lutou pelos direitos civis na América. Então existe uma série de situações que deveriam provocar no nosso coração indignação, e talvez isso já tenha acontecido em algum momento da sua vida. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu estava lá voltando da escola um dia, e na rua onde eu passava havia uma feira livre. Naquele tempo as feiras eram muito precárias, não havia nem mesmo uma banquinha arrumadinha onde as pessoas colocavam as coisas. Os produtos que vinham lá da fazenda, dos diversos lugares, eram colocados no chão mesmo, e a pessoa passava ali, se abaixava e comprava o que queria. E eu nunca me esqueço de um dia quando eu estava voltando da escola e passando nesta feira, e de repente um senhor tinha lá algumas bananas, apenas bananas, era o que ele podia vender, era o que ele tinha para vender.
e veio alguém com o carro e passou em cima de todas as bananas que ele estava vendendo, e ele gritou e protestou, e a pessoa olhou para ele e foi adiante sem dar a menor atenção. Eu me lembro que me subiu uma raiva, me subiu indignação, eu saí correndo atrás daquele carro, mas não pude fazer mais nada. Isso é uma indignação justa. Diante de uma situação de maus tratos, em que você inflige para o outro um sofrimento muito grande. Esta é a ira também de Deus. Quando Ele vê pessoas sendo machucadas, quando Ele vê um esposo sendo agressivo com a sua esposa, quando Ele vê uma situação de abuso sexual, quando Ele vê pessoas sendo torturadas, quando Ele vê um governo que oprime. Então, todas essas situações, elas trazem ao coração de Deus uma situação de ira justa, e nós devemos compartilhar destes sentimentos também. Mas sejamos sinceros, nem toda a ira que nós experimentamos tem a ver com este tipo de motivação. A ira que muitas vezes nos assalta não é justa nem santa. É uma ira pecaminosa. Uma ira que muitas vezes advém de circunstâncias triviais, adversas. São algumas vezes circunstâncias até um tanto impessoais. E que em diferentes graus, elas violam o nosso conforto, a nossa conveniência, os nossos objetivos, nossas preferências, nossos planos, aquilo que nós achamos que nós temos o direito. Esta ira, ela tem a ver com a mentalidade muito comum nos dias atuais, de que nós somos o centro do universo. E aquilo que deveria ser uma confiança e autoestima saudáveis, que Deus projetou para nós, muitas vezes esse sentimento é distorcido e se torna de verdade em um egoísmo doentio. E os limites saudáveis para uma vida na busca dos objetivos dados por Deus vão sendo deturpados com uma preocupação excessiva, com uma preocupação mórbida com o nosso bem-estar. E nós passamos então a achar que temos direito a um tratamento VIP o tempo todo. É a filosofia do eu mereço. E quando eu não recebo aquilo que eu mereço, eu me revolto. Às vezes até a gente amanhece bem o dia. Já aconteceu algo parecido comigo em algumas situações. Não com todos esses detalhes que eu vou dar aqui agora, mas já aconteceu. Você começa o dia animado, bem, o sol está brilhando. Em Fortaleza não é difícil, né? E aí você começa satisfeito o dia, mas mal sair de casa, começa a acontecer, ou ainda dentro de casa, algumas situações que vão fazendo com que a semente do descontentamento, e que depois vai se transformando em raiva, vai crescendo. Começa com o filho. Aquele filho adolescente que não quer levantar da cama, você tem que levá-lo no colégio, e ele começa a atrasar toda a família, e quando você sai, porque saiu atrasado, o trânsito está mais congestionado, e aí então você fica chateado, porque você tem ou um motorista que avança na sua frente com toda a força, dá uma fechada em você, né? Ou então aquele lento, que tem que ter muita paciência, né? E aí, quando você passa ali na padaria para tomar um último cafezinho, aquela fila interminável, já teve isso, né? Você está com pressa e aquele caixa é lento, e confere, e vai, e volta, e só tem um caixa, podia ter 3, mas só tem um, não é? É um problema muito sério. E aí você chega para trabalhar na sua sala e está tudo sujo, porque a pessoa que deveria limpar faltou naquele dia, e o fornecedor não enviou o pedido como combinado, o cliente cancelou o pedido, e aí depois de um dia complicado, você passa na escola para pegar o seu filho, ele não está lá no lugar combinado, na hora combinada, não tem como você falar com ele, porque o celular ficou descarregado, e aí você chega em casa, encontra o filho mais novo chorando, e a louça está toda em cima da pia, e a esposa não vai querer nada com você no fim da noite. Como manter a calma diante de um dia caótico desse, né? É bem verdade que nem tudo acontece num só dia, mas a soma, às vezes, de 3 coisas dessas já é o suficiente para tirar a sua paz. Quando eu preguei algum texto sobre esse assunto, quando eu preguei algum tempo atrás um sermão sobre esse assunto, os irmãos que estão aqui há mais tempo sabem que eu sempre falava do meu estresse no trânsito. Eu melhorei, meus irmãos. Devo dizer para vocês que eu melhorei. Comecei a sair mais cedo de casa, não marcar tanto compromisso quanto eu marcava, mas não significa que eu ainda estou perfeitamente curado.
E eu percebi que mudou um pouco o foco, né? Hoje eu me estresso mais na padaria, não foi à toa que eu falei da padaria. Não, é porque é sério, né? Você está com pouco tempo, chega lá e só tem um caixa, e eu não exerço sempre o meu direito preferencial. Eu fico constrangido, eu confesso a vocês, né? Fico constrangido, eu podia ser preferencial, mas também confesso que tenho que exercitar meu autodomínio algumas vezes, quando eu vejo as pessoas muito lentas fazendo as coisas. Bem, eu falei aqui de pequenas coisas, mas que são suficientes para você não dar um bom dia, para você não testemunhar como deveria, para você olhar para a pessoa com raiva, para a pessoa perceber que você está bufando na fila e cede para o lugar porque você está bufando. É um problema sério, né? Mas existem, meus irmãos, outras situações muito mais sérias e complexas que podem despertar a ira no nosso coração. Como eu mencionei rapidamente, são pais que não cumprem seu papel e o filho percebe que está sendo desprezado pelo seu pai. São patrões que exploram seus empregados. São situações de violência familiar. O que fazer nessas situações mais complexas? Se você é vítima de tudo isso, como não viver com raiva, revoltado com tudo isso? Existem algumas reações que nós podemos tomar quando estamos numa situação em que a ira seria até natural e justa. Como é que você vai reagir a tudo isso? Eu quero falar de duas reações equivocadas que muitas vezes a gente toma, que algumas pessoas tomam. E pode ser que você escolha um caminho ou outro. A primeira reação equivocada é reprimir a ira. Não é que é isso, pastor? É. Porque tem gente que engole tudo. E os que engolem tudo, às vezes até têm dificuldade de admitir que estão com raiva, mas estão com raiva. Eles não tiveram, quem sabe, quando criança, a permissão para expressar essa ira, porque se expressassem, iam tomar mais pancada ainda. Eles acreditam que esses maus sentimentos, ou que esse sentimento tão pesado, se ele for abafado, ele vai desaparecer por si só. Mas só que isso não é verdade. Enterrar a ira é como você pegar um material radioativo, um material tóxico, e colocar num determinado lugar, para fora da cidade. E depois de algum tempo você percebe que a água da cidade está toda contaminada. Por quê? Porque vazou material radioativo ali daquele lugar. E muita gente fica doente porque não tem como esconder isso e guardar isso em um lugar adequado. A ira reprimida vaza. E quando isso acontece, envenena o nosso corpo, a nossa mente, os nossos relacionamentos. A ira envenena o nosso corpo de tal forma que muitas vezes vem aquelas dores de cabeça sem diagnóstico, problemas estomacais, distúrbio de sono e muitos outros sintomas físicos. Eu não estou dizendo que se você tem esses problemas, necessariamente é porque você está guardando a ira, mas eu quero dizer que a ira guardada frequentemente reflete em sua saúde. Ela envenena não apenas o nosso corpo, mas a nossa mente e faz a pessoa agir com cinismo, afeta a sua autoestima e traz desesperança e até mesmo de depressão. E um estado crônico negativo acaba se manifestando com o passar do tempo. Essa pessoa fica extremamente melindrosa, se ofende com qualquer coisa, fica com mau humor, irritadiça. E se alguém chegar a dizer, o que está acontecendo com você? Diz, nada não. Tem certeza? Não, está tudo bem. E com isso as pessoas vão se afastando, e a pessoa está com raiva, e o cheiro do veneno mortal continua exalando perto dela. O texto sagrado nos alerta sobre esse perigo. Quando ele diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você guarda a sua ira, você está fazendo isso. É claro que nós devemos entender aqui que o apóstolo Paulo não está falando aqui de que, olha, você tem o direito de guardar a sua ira de 6 da manhã até a hora que o sol se pôr. Não é isso. A ideia aqui é de que você não deve deixar passar muito tempo. Até porque se a gente fosse pegar isso aqui de forma literal, quem mora lá na Groenlândia teria 3 meses para ficar com raiva, né? Porque o sol não se põe. Então essa não é a ideia. A ideia é que você não deve ficar guardando a ira no seu coração. Porque ou ela vai se voltar contra você mesmo, através de doenças psicossomáticas, de outros problemas, ou você vai guardar um outro sentimento que é muito complicado, que é o sentimento da vingança. Não sei fazer agora, mas um dia você me paga. É aquele menino, aquele adolescente que diz, no dia que eu crescer, eu me vingo do meu pai. Eu me vingo da minha mãe. Deixa só eu sair de casa. A intenção do apóstolo Paulo aqui é advertir-nos
contra ficar acalentando a ira, guardando a ira, guardando a mágoa. Porque quando nós fazemos isso, o texto diz a sequência, na verdade, nós estamos fazendo o jogo do diabo. Ele diz, não dê lugar ao diabo. Então, quando nós guardamos a ira, quando nós reprimimos a ira, ou nos preparamos para uma vingança, aguardando essa ira, nós estamos fazendo o jogo do diabo. Nós estamos quebrando relacionamentos, e no contexto da família e da igreja, nós estamos quebrando a comunhão. E é isso que o diabo gosta. Por outro lado, existe a outra reação igualmente equivocada, que é dar vazão à ira, que é dar expansão à ira. É a turma do bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Aqueles que jogam nesse time não estão dispostos a permitir que a ira reprimida prejudique a sua saúde. Se eles tiverem de bater a porta, eles vão bater a porta. Se eles tiverem de chutar o cachorro e xingar o melhor amigo, eles vão fazer isso. Ou até mesmo com Deus, eles extravasam essa ira. E as consequências disso são muito catastróficas. Eles vão passando e deixando muita gente magoada pelo caminho, até quem não tinha a ver com o problema. Uma simples discussão no trânsito, por um acidente insignificante, pode virar um conflito tão grande que gera até morte. Uma pessoa que não se acalma é capaz de provocar mal, não apenas para si, para uma outra vítima, mas para todo o ambiente ao seu redor. É o que diz lá o autor de Provérbios, no capítulo 22, versículos 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Então é difícil viver com uma pessoa que o tempo todo está irada. Bem, se eu não vou reprimir, se eu não vou engolir e não vou explodir, o que eu faço então? Tem alternativa. Com a bênção de Deus, cultivando a comunhão com Deus, porque o autocontrole é um fruto do Espírito Santo, o autodomínio, você vai primeiro parar e pensar, por que eu estou indignado com essa situação? Às vezes o motivo é óbvio, houve uma ofensa violenta ali, algo. Outras vezes é uma coisa mais sutil. Você tem que parar e pensar, por que eu estou com esse sentimento no meu coração? Pode ser que haja um outro sentimento por trás que gerou aquela revolta. Lembra-se de Caim e Abel? Primeiro ele sentiu inveja do seu irmão. E por causa da inveja, ele começou a se comparar com seu irmão e sentiu ódio. Um ódio mortal, ficou com raiva. E quando ele está arquitetando alguma coisa, lutando com esses sentimentos, o que é que Deus faz? Deus chega para Caim e pergunta, Caim, por que você está com essa cara? Por que seu semblante decaiu? Por que você está com tanta raiva no seu coração? Lembra de Jonas? Jonas pregou lá o evangelho, pregou a mensagem de Deus na cidade de Nínive, e ele disse, olha, Deus vai destruir a cidade, Deus vai destruir a cidade, vocês não têm jeito para vocês, a mensagem é condenação. Só que o povo teve uma reação inesperada. Ele se converteu, se voltou para Deus, e o prestígio de Jonas foi lá para o buraco. E ele ficou com raiva, porque ele ficou um profeta desprestigiado, disse que vinha morte, condenação, e veio arrependimento e salvação. Ele ficou com muita raiva. E aí ele vai lá para debaixo lá e Deus quer dar uma lição nele, seca o lugar onde seria a sombrinha dele e ele fica com raiva. E Deus faz essa mesma pergunta para ele, por que você está com raiva, Jonas? São muitas as razões pelas quais nós podemos ficar com raiva e algumas delas não têm nada a ver com santidade. Por isso, a primeira pergunta que, quando você estiver muito irritado, muita raiva de uma situação ou de alguém é, por que eu estou me sentindo assim? Que valores estão sendo quebrados? Ou será que isso não é fruto apenas da minha pecaminosidade? Quando envolver um relacionamento com uma outra pessoa, você deve procurar, então, depois que identificou qual é a causa, dialogar, expor os seus sentimentos. Ah, pastor, isso é muito difícil. É difícil, sim. Eu digo para vocês que é difícil. Mesmo quando você já tem todo esse treinamento, todo esse conceito na mente, às vezes não é fácil. Um dia desse eu tive um aborrecimento maior com a minha esposa. Né? E aí eu fiquei com aquele negócio ali. Graças a Deus não demorou umas 4, 5 horas não. Mas durante aquela 1h30 que eu fiquei com aquele negócio que eu sentia que eu tinha que falar, mas não conseguia falar, foi horrível. Até que finalmente eu falei, olha, quando você fez isso assim, assim, hoje eu me senti assim, assim, assim. Eu estou calado aqui por causa disso. Né?
O desafio é um diálogo franco, honesto. É chegar para a pessoa ao seu redor, especialmente se é um parente, um amigo, uma pessoa com quem você precisa conviver, e dizer assim, olha, você agiu assim e eu me entristeci. Eu peço que você não repita isso. Ou quando você faz isso, eu me sinto menosprezado. Quando você diz isso, eu me sinto agredido. Peço que você não haja mais assim. É fácil fazer isso? É fácil falar aqui, mas não é muito fácil fazer isso. Mas, quando você tiver um desafio difícil, que envolve vida cristã e propósito de Deus, lembre-se daquela palavra das Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo não é tudo que você quer, é tudo que Deus tem para a sua vida, para você fazer de forma correta. E se você disser isso para a pessoa, e a pessoa começar com uma série de justificativas, releve, perdoe e vá em frente. E se você é aquele que está ouvindo esta declaração, essa confissão difícil, não fique também na defensiva, não fique se justificando, simplesmente diga, tá bom, eu peço perdão e vou me esforçar para agir de forma diferente. 2 atitudes práticas, então, que a palavra de Deus nos traz para vivermos essa nova vida. Não minta e fale a verdade. Segunda atitude que demonstra a sua nova vida em Cristo. Administre a raiva. Verifique se essa raiva é justa ou é pecaminosa. Decida não reprimir e nem explodir. Analise, dialogue, perdoe. Com a graça de Deus sobre a nossa vida, isto é possível. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado. Porque nós temos desafios tremendos para vivermos esta vida em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, temos um poder maravilhoso, que é o poder de Jesus, que é o poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a desejar fazer a Tua vontade. Dá-nos clareza sobre como devemos agir em cada circunstância da nossa vida, que requer que falemos a verdade, que requer que possamos reagir com calma, com serenidade, para demonstrar a Tua presença em nossa vida. Que assim haja harmonia nos lares, que assim haja harmonia na igreja, que onde quer que estejamos, nas situações mais adversas, possamos mostrar a diferença que Cristo efetivamente faz em nossas vidas. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.